Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Peço que se inscreva no YouTube e compartilhe o máximo que puder, por favor. Chegamos ao final do ano e esse mês de dezembro promete ser de revelações, ansiosamente esperadas. Não tem jeito, tudo será conhecido até o dia 31. E está interessante acompanhar essa disputa que envolve dois lados bem dispostos, poderosos e com muito a perder. É uma batalha de titãs. Um deles é o presidente Bolsonaro, que, com a simpatia de mais da metade da população, representa um coeficiente altíssimo de voto e um risco imensurável para qualquer adversário político que pretenda administrar a máquina pública no futuro. Obviamente que ninguém quer um concorrente como ele, ainda mais com a influência que vai exercer no Congresso Nacional, onde fez a maior bancada até hoje. E a observar pelos últimos acontecimentos envolvendo o judiciário brasileiro, é fácil imaginar que inúmeros crimes deverão ser imputados ao presidente para tirá-lo de vez de circulação, como foi feito com Lula no passado, caso Bolsonaro perca essa disputa. E como já foi mencionado pelos adversários, esses crimes podem render até 12 anos de prisão, sem falar da perseguição aos filhos, deputado e senador, que deverão sofrer para que nenhum deles possa articular a volta do campeão de votos à disputa eleitoral. O próprio Bolsonaro já falou sobre isso. Do outro lado dessa disputa, nós temos o judiciário, na representação do presidente do TSE e todos os ministros do STF. Caso Bolsonaro ganhe a disputa, nesse cabo de guerra, os ministros das Supremas Cortes é que serão presos, pois, de acordo com juristas e toda a magistratura ouvida até agora, eles cometeram e ainda cometem atentados violentos e flagrantes contra a Constituição. Mas o que acontecia na Idade Média, quando havia disputas de terras ou em situações semelhantes, era um acordo entre as partes. Isso poderia ser considerado na atual conjuntura. Bolsonaro diria ao ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, e hipoteticamente o seguinte: eu reconheço a derrota, a gente para por aqui todo esse processo de acusação de irregularidades e vocês aliviam a minha situação e a da minha família. Esquecemos tudo, ok? E vocês tocam a vida de vocês, que nós tocamos a nossa. Isso não é inimaginável. Pode acontecer, quem sabe? Mas você acredita nessa possibilidade? Se vier a acontecer, poderemos estar diante de uma convulsão social prestes a explodir, porque o que foi colocado na cabeça dessa gente que se manifesta em frente aos quartéis não parece ser parte de um jogo de cartas marcadas. E se não for um jogo mesmo, quem tem a maior possibilidade de sair vitorioso? O mundo já foi avisado com inúmeros indícios de irregularidades nas máquinas eletrônicas que o pleito brasileiro levantou suspeitas intrigantes. Diante das dificuldades e negativas das autoridades eleitorais para apenas checar as informações técnicas apresentadas, as narrativas oficiais de um pleito seguro e inviolável acabam perdendo credibilidade e arruinando qualquer retórica de defesa da democracia. Já do lado do presidente, ele conta com o apoio das massas, que representam mais de 50% da população, e agora com o suporte também da maioria do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele só tem de chamar o artigo 142 e tudo estará terminado. Toda a campanha de esclarecimento para o que poderá acontecer já foi feita. Até os pajés e índios da Amazônia protocolaram na ONU uma denúncia de irregularidade no processo das máquinas eletrônicas. Eles pediram à organização que tomasse providências urgentes para fazer aparecer os votos que foram dados para o candidato Bolsonaro e que desapareceram. Veja, o presidente Bolsonaro tem a faca e o queijo na mão. Tem coisa em andamento. Já falamos aqui que em nenhum momento na história do Brasil se observou uma movimentação dos efetivos militares em todas as capitais no mesmo tempo. Em Cabo Frio, por exemplo, litoral do Rio de Janeiro, até a brigada de paraquedistas entrou em ação. O presidente Bolsonaro, depois de 3 semanas no silêncio, publicou uma foto sem legenda que estimulou os observadores de plantão a fazer uma leitura do mistério. E o que se ouviu foi muita coisa sem noção,
de que, por exemplo, o presidente estaria sentindo a solidão do poder, como se estivesse de luto pela perda do pleito. Muitas vezes, uma interpretação equivocada como essa pode levar ao desânimo daquele que espera por uma reação contundente. Pode ser um ato proposital ou simplesmente falta de atenção de quem se propôs a fazer a análise. Mas o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, definiu bem a personalidade de Bolsonaro em uma frase curta. Veja. Vocês podem ter certeza que o Bolsonaro vai dar uma resposta para vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão. Viu aí? O presidente Bolsonaro não é uma criança de jardim de infância. Não acredito que esteja brincando de esconde-esconde e nem fazendo joguinhos de adivinhação com uma nação que depositou nele a confiança de seu futuro. Pois a foto, publicada no início da semana, mostra um homem ávido, destemido, de cabeça erguida, confiante diante do inimigo e que continua na batalha para vencer. Esse é um outro ponto de vista que se encaixa perfeitamente no contexto da foto, só depende da interpretação. A esquerda sabe disso, que a batalha não terminou e que pode ser surpreendida enquanto dorme. Por isso ninguém prega os olhos. Isso explica a aflição do partido, que pediu a antecipação da diplomação de Lula. Mas veja, isso não representa a antecipação do controle da máquina administrativa. É só uma diplomação. Lula pode estar apenas querendo o terceiro diploma de presidente como uma meta pessoal, um souvenir, caso haja algum contratempo. Com a saúde debilitada, ele não tem mais certezas se continuará governando o país até o fim do mandato. A tarefa ficaria com Geraldo Alckmin, que, se isso acontecer, ele levaria apenas uma questão de tempo para quicar fora o PT de seu projeto de governo. E a dona Gleisi Hoffmann e todos os outros caciques do partido só restaria um bye-bye, so long, farewell. Lula disse que anunciaria os nomes da equipe de governo depois da diplomação. É interessante. Os nomes para as pastas do planejamento, que volta no governo do PT, e da Fazenda, mais parecem a sessão da tarde, só tem filmes repetidos. Dá para imaginar a dupla Fernando Haddad e Pércio Arida substituindo Paulo Guedes? Qual a chance de haver crescimento da economia, sendo que eles só apresentaram resultados catastróficos quando passaram pelas pastas? Aliás, o Brasil teve mais duas boas notícias na quarta-feira na área da economia. Primeiro, o índice de desemprego caiu de novo, chegando agora a 8,3%, ou seja, o menor desde 2015. São agora 9 milhões de desempregados contra 14 milhões da época em que a atual equipe econômica assumiu a estratégia de combate. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E tem mais uma. O setor público consolidado registrou um superávit primário de 27 bilhões e 100 milhões de reais no mês de outubro, informou o Banco Central. O dado veio um pouco acima do consenso, que previa superávit de 26 bilhões de reais. Isso é fantástico. O Halloween já passou, mas quanto mais a gente reza, mais aterrorizado a gente fica. Para completar o Clube dos Horrores, na festa dos monstros de fim de ano que o Brasil assiste, o senador Renan Calheiros saiu da tumba com uma proposta de pacotão da democracia. Vê se pode isso. De acordo com a proposta, ele quer criminalizar qualquer manifestação contra o resultado dos pleitos eleitorais, com prisão de até 4 anos, principalmente para aqueles que interromperem as vias públicas. Mas o pacotão só criminaliza quem contestar o resultado proferido pelo TSE e outras questões referentes ao tema. O curioso é que não fala nada, mas absolutamente nada, das manifestações do Sem Terra, que também, tradicionalmente, interrompem rodovias pelo Brasil afora. Mas o senador terá de correr muito para tentar aprovar essa emenda constitucional com a legislatura que está aí e que encerra os trabalhos no dia 20 de dezembro. Caso contrário, pode tirar o cavalinho da chuva que os novos parlamentares que assumirão no dia 1º não vão deixar passar essa vassoura de bruxa, nem que a vaca tussa. Eles já se manifestaram a respeito disso. E em falar nisso, agora para encerrar, a audiência pública para discutir os excessos dos magistrados
produziu relatos e informações inquietantes que, com certeza, reverberarão bastante no planejamento das próximas ações. O conteúdo técnico apresentado pela empresa que fez a auditoria privada para o PL foi realmente muito impressionante. Junto com o argentino, que levantou a questão das anomalias, o conteúdo que se produziu foi alarmante. O desembargador aposentado Sebastião Coelho foi aplaudido de pé ao apresentar juridicamente e categoricamente as leis que foram e que vêm, segundo ele, sendo atropeladas a todo momento pela alta corte, caracterizando crime com flagrante delito e estado de exceção indubitável. Quando se olha para o céu e as nuvens estão escuras e as árvores se dobram com a força do vento, sabemos que uma tempestade muito forte está a caminho. Por enquanto é só, pessoal. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e compartilhar o máximo que puder. Muito obrigado e até a próxima.